Senhores telespectadores, como veem, estamos num castelo. Se virem bem, é o Castelo de Guimarães. Aquela torre que está na nossa frente é a primeira torre, a tal que dizem que a Condessa Mumadona mandou fazer. Ora bem, na torre está hoje pendurado um estandarte azul e branco. O que é que aquilo quer dizer? É um pouco por isso que a gente hoje veio aqui. É que faz hoje anos, estou-lhes a falar em 24 de junho do ano 96, pois faz hoje anos que aqui, perto de Guimarães, se deu a Batalha de São Mamede. A Batalha de São Mamede é um dos acontecimentos decisivos desse processo complicado que foi o nascimento de Portugal. Eu acho que toda a gente que já estudou qualquer coisa de história de Portugal ouviu falar na Batalha de São Mamede. É a tal batalha em que o Dom Afonso Henriques, que ainda era novito, revoltou-se contra a mãe, venceu a mãe, depois prendeu-a lá num castelo, por sinal que a mãe, muito zangada, disse: maldito, prendes-me a mim, pois eu rogo-te uma praga, também has de ficar ferido pelo ferro. E praga que não caiu em vão, porque diz que muitos anos mais tarde vinha o Dom Afonso Henriques a galope, a fugir do castelo de Badajoz, e o ferrolho cortou-lhe a coxa, e foi assim que o pobre Dom Afonso Henriques nunca mais pôde cavalgar. Devo dizer que tudo isso são lendas, tudo isso faz parte da tal mitologia que a memória instintiva do povo inventa para substituir a verdade. É claro que eu também não sei seguramente qual é a verdade sobre a Batalha de São Mamede, mas viemos hoje a Guimarães para tentarmos aproximar-nos um pouco mais sobre a realidade daquilo que realmente aconteceu aqui. Faz agora no 24 de junho de 1128. O primeiro ponto que se tem discutido imenso é este: em que ponto exato se deu a tal batalha? A notícia que nós temos é uma notícia ainda do século XII, de uma crónica a que chamam Crónica dos Godos. Isto em latim ainda faz mais impressão. Crónica Gotorum. Ora, a Crónica Gotorum está escrita em latim, claro, e diz que o combate se deu no campo de São Mamede e que o campo de São Mamede é próximo do Castelo de Guimarães. Bom, mas próximo, em latim, diz-se com uma palavra, eu vou escrevê-la aqui para todos a poderem ler e todos poderem pensar: propé. Deu-se no campo de São Mamede, propé do Castelo de Guimarães. Propé, que deu o francês proche, quer dizer próximo. Como calculam, este papel está propé dos meus olhos, aquele castelo está propé dos meus olhos, a cidade de Guimarães fica propé de mim. Perto é muito relativo, pode ser perto a poucos metros, pode ser perto a alguns quilómetros. Bom, mas vejam como as lendas se arranjam. Como dizia, perto, disseram logo: bom, está aqui o castelo, então o campo está aqui, este campo é em frente, é o campo mais próximo, a batalha foi aqui. Vejam lá o disparate que era uma coisa destas. Se alguém viesse travar uma batalha aqui, lá de cima das ameias, os soldados, com as suas flechas mortíferas, destruíam literalmente os inimigos. Este era o único ponto onde ninguém podia vir travar a batalha. Claro que a batalha não é
Bom, eu tive a enorme sorte, de poder encontrar exatamente onde foi. E tive sorte por uma razão curiosa. É que no século XII chamavam realmente ao sítio do combate Campo de São Mamede. Mas no século XIII já lhe chamavam Campo de São Redanhas. Só que ninguém sabia onde era o Campo de São Redanhas. E eu achei o Campo de São Redanhas. Refere o cronista Fernão Lopes que quando o Dom João I saiu do Porto para conquistar Guimarães, parou à noite na Veiga de São Redanhas, que era a meia légua curta de Guimarães. Claro, na estrada que vem do Porto. Quem marcar essa meia légua no mapa encontra-se exatamente no lugar em que eu me encontro. A Veiga de São Redanhas é este grande espaço verde que está na nossa frente. E vou-lhes mostrar o que resta da antiga estrada que vinha do Porto. Este empedrado é um resto da velha estrada. Aliás, já vem da época romana. Esta ponte é uma ponte romana. A tradição que ficou aqui foi a de que a cavalaria feudal, a cavalaria da Condessa Dona Teresa e de todos os grandes que a acompanhavam, veio do lado do Porto, chegou aqui à ponte, mas estavam do lado de lá os homens de Dom Afonso Henriques que não os deixaram passar. Reparem que se isto foi assim, parece uma antecipação de Aljubarrota. Claro, a cavalaria vinha numa grande linha, aqui teve que afunilar a frente para poder passar a ponte e, naturalmente, os besteiros de Guimarães massacraram as filas da cavalaria. Uma outra lenda popular que ficou foi a de que, no dia seguinte, as águas do rio estavam tão vermelhas que nem pareciam água, pareciam sangue. E eu hoje olho para elas, continuam a correr vermelhas. Só que isto já não são ecos de uma batalha que ganhamos. Isto são os sinais de uma batalha que estamos a perder. Isto é a contaminação. Isto é a perda inexorável de alguns dos espaços mais sagrados que serviram de cenário à história portuguesa. Eu peço-lhes que olhem para este rio, olhem para esta ponte, vejam a que estado tudo isto chegou. Claro que quem conta um conto sempre lhe acrescenta um ponto. E neste caso de São Mamede há muitos pontos acrescentados. Um dos mais bonitos é o de que a batalha estava a durar, o sol já se estava a aproximar do horizonte e o Dom Afonso Henriques, aflito, pediu a Deus que está no céu que mandasse parar o sol. E Deus fez-lhe a vontade. A prova de que o sol parou é esta imagem, é a Senhora da Luz. Foi feita exatamente nessa altura, diz o povo, para agradecer o milagre que Deus fez de dar luz para acabar a batalha. Esta outra imagem, que é muito da veneração popular, chama-se Senhora das Vitórias. É realmente uma Senhora da Graça que está dando graças a Deus pela vitória de Dom Afonso Henriques no campo de São Mamede. Penso que todo este outeiro, estou-lhes a falar aqui no centro de Creixumil, todo este outeiro tem um valor simbólico
que devia ser sagrado. Infelizmente está quase completamente esquecido. Bom, e esquecidas estão também muitas outras coisas ligadas com a Batalha de São Mamede. Por exemplo, porque é que se fez a batalha? Para que é que eles haviam de andar realmente a lutar uns com os outros? Bem, todos sabem, ou pelo menos quem aprendeu um bocadito de história, sabe o que se diz. Diz que quando morreu o conde Dom Henrique, a viúva, que era a condessa Dona Teresa, ficou a governar o condado. Mas o filho, Dom Afonso Henriques, estava um homenzinho, diz que nessa altura já teria 17 anos. Disse, não, o conde sou eu, quem manda aqui sou eu, porque isto é como quem diz rei morto, rei posto. Conde morto, conde posto. Meu pai era o conde, meu pai morreu, agora o conde sou eu. A mãe dizia, não é bem assim, rapaz, não é bem assim. O condado foi o meu pai que me deu, a condessa sou eu. Morreu o conde Dom Henrique, ficou a condessa Dona Teresa. E por isso é que eles fizeram aquela guerra. Pode ser. A verdade é que não temos provas concludentes de que fosse assim. E há outras razões que às vezes fazem pensar se não teria acontecido qualquer coisa completamente diferente. É claro, nestas coisas não pode haver certezas. E mesmo quando se põem simples hipóteses, tem que se usar de toda a cautela. Em todo caso, acho que há hipóteses que nunca foram postas e são de tal forma importantes que não podem deixar de se ponderar. O que eu queria dizer é que nesta época em que se dá o combate de São Mamede, toda esta região da Península Ibérica está devastada por uma crise social terrivelmente violenta. Vou-lhes falar de dois livros, dois autores desse tempo. Um é o Anónimo de Sahagún. Chama-se-lhe Anónimo de Sahagún porque é um frade que, dessa época, do mosteiro de Sahagún, que escreve a crónica, mas a gente não sabe o nome do frade, chama-lhe o Anónimo. Ele diz exatamente isto. Os rústicos, os camponeses, sublevaram-se contra os seus senhores, perseguiam-nos, matavam-nos, assaltavam-lhes as casas, destruíam as colheitas. Judeu que apanhassem era logo morto, ninguém queria pagar tributos. E se algum nobre aparecia a dar-lhes apoio, aclamavam-no logo como seu rei e senhor. Bom, mas isto era longe daqui? Não era longe daqui. A história compostelhana conta que no ano de 1116 e 1117, portanto, poucos anos antes do combate de São Mamede, houve uma dessas terríveis revoltas dos burgueses da cidade contra o seu senhor, que era, claro, era o arcebispo Gelmires. Quiseram-no matar, quiseram pegar fogo à torre em que ele estava. Ele, enfim, lá arranjou uns fatitos de pastor e lá se conseguiu fugir. Foi até Leão ter com a rainha Dona Urraca. E depois veio ele, veio a rainha e vieram todas as forças feudais de Castela e da Galiza e de Leão para sufocar sangrentamente a revolta. E sufocaram. Os burgueses foram esmagados, eles foram obrigados, houve uma chacina, correu muito sangue na cidade. E coitados, os burgueses foram forçados a ir com o
pacto da Irmandade, que era o pacto sagrado para eles, o pacto da liberdade da cidade, e foram com o pacto em frente à porta da catedral e queimaram-no. Sabe-se que muitos fugiram. Ora, isso foi em 1117. 10 anos depois, sabemos que o jovem Afonso Henriques está à frente dos burgueses de Guimarães e lidera uma revolta. Mas há um documento de 1128, menos de 2 meses, reparem, menos de 2 meses antes da Batalha de São Mamede, em que o Dom Afonso Henriques agradece aos burgueses de Guimarães terem-no feito seu chefe. Eu acho que, perante isto, não pode deixar de se fazer uma pergunta. O que é que aconteceu em Guimarães? Isto agora levanta muita coisa, muita coisa. Vocês lembram-se daquela história muito esquisita? Eu nunca acreditei muito nela, porque é uma história muito esquisita da palavra do Egas Muniz. O Egas Muniz comprometeu-se perante o rei de Castela, que tinha vindo cercar Guimarães, comprometeu-se e o rei de Castela aceitou a palavra do Egas Muniz, como não tinha aceito a palavra do Dom Afonso Henriques, que era um príncipe de sangue real. O nosso Afonso Henriques, não julguem que era assim, um badameco qualquer. Era como o rei de Leão e Castela, neto do grande imperador Afonso VI. Pois bem, o Afonso VII aceita a palavra do Egas Muniz, mas não aceita a palavra do Afonso Henriques. Que explicação pode haver para isto? É claro, isto seria uma explicação. Dom Afonso Henriques, à testa dos rebeldes, não era a palavra que se aceitasse, ao passo que Egas Muniz era o chefe da nobreza. Mas há muitas outras coisas. Reparem, Guimarães, estando aqui a 2 passos de Braga, conseguiu escapar sempre ao imenso poder dos arcebispos de Braga. Mais, os arcebispos de Braga nem tinham o direito de visitar Guimarães. Guimarães foi sempre um santuário do povo e os reis de Portugal consideraram sempre Guimarães e, sobretudo, aquela igreja da Senhora de Oliveira como uma espécie de grande santuário nacional. É claro, isto repito, são hipóteses, mas são hipóteses sobre as quais não podemos deixar de pensar. Durante essa violenta crise de Compostela, deu-se um episódio muito curioso que eu lhes vou contar. Como sabem, o Santiago é um mártir e o martírio foi degolarem-no. Os degolados não têm cabeça. Ninguém fazia ideia nenhuma onde parava a cabeça do apóstolo Santiago. O corpo, sim. O corpo está lá em Compostela. A cabeça ninguém sabe. Imaginem que um bispo de Braga, um bispo muito esperto, um bispo que se chamava Dom Maurício Bordino, esse homem tem uma história terrível. Uma história que um dia eu sei de contar. Pois o bispo Bordino foi a Jerusalém, andava por ali e sabe o que é que ele achou? A cabeça, a própria cabeça do Santiago. Claro, roubou-a, embrulhou-a muito bem embrulhada, trouxe-a para a Galiza. Ele chegou aqui exatamente nessa altura em que havia a tremenda revolta dos camponeses contra os nobres e teve medo de atravessar o país levando consigo um tesouro daqueles. Portanto, deixou a cabeça escondida na igreja de Carrión de los Condes, uma igreja que ainda hoje lá está. Pouco depois passou por ali a rainha Urraca. Contaram-lhe a história, ela achou que a cabeça não estava bem segura e levou-a para León.
E quando lá chegou o arcebispo Gelmires, imaginem, ela deu a cabeça do Santiago ao arcebispo. Claro, e o arcebispo, muito contente, levou-a para Santiago e juntou a cabeça ao resto dos despojos. Com isso, a rainha Urraca matou 2 coelhos só com uma pancada. Primeiro, fez as pazes com o arcebispo com quem andava zangada. E segundo, tramou o arcebispo de Braga, porque a ideia do arcebispo de Braga era levar a cabeça do apóstolo para Braga e ficava o corpo em Santiago. Agora digam-me lá vocês que me estão a ouvir, o que é mais importante? É um santo sem cabeça ou é uma cabeça sem santo? Vocês não sabem, e com certeza que os cristãos daquele tempo também não sabiam, e portanto tinham que pensar, importante é uma coisa e outra, e toda a gente que ia a Compostela também tinha que vir a Braga. Este projeto foi destruído quando, durante a terrível crise de Santiago, a rainha Urraca deu a cabeça ao arcebispo de Santiago de Compostela. Venho-lhes contar isto aqui, junto desta imagem, que é um Santiago. Como veem, é um Santiago apóstolo. Tem aqui o Evangelho, mas tem aqui as vieiras do peregrino. Há 3 Santiagos: Santiago Apóstolo, Santiago Peregrino e o Santiago Matamoros. Todos eles chegaram aqui a Guimarães. Naturalmente que tudo isto é profundamente enigmático. Ninguém pode ter certezas. Mas enigmático é tudo. Olhem, reparem nestes capitéis que estão aqui junto de mim. São capitéis medievais. Também é enigmática a época. Há quem diga século IX, há quem diga século XII. São, sem dúvida, do início da monarquia ou anteriores a ela. E reparem nos capitéis. São animais misteriosos que inspiram o veneno na ponta das suas próprias caudas. O que é que isto quer dizer? É claro que se fosse hoje a gente dizia, bom, isto é uma referência aos programas da Noite da Má Língua, mas nesta altura não, ainda não havia televisão, não é disso que se trata. E nunca foi decifrado este mistério. Mas eu queria era chamar a atenção para outros enigmas ligados à Batalha de São Mamede. Diz a 3ª e a 4ª Crónica Breve de Santa Cruz que o Dom Afonso Henriques foi à batalha, mas foi vencido, ele não ganhou, perdeu. E coitado, ia a fugir, muito desazado, muito mal ferido, quando no caminho se encontrou, diz uma das fontes, com o Egas Muniz, diz a outra com o Soeiro Mendes, em qualquer caso, era sempre o chefe da nobreza, e eles disseram, de onde vindes, Afonso Henriques? Ele disse, olha, eu fui à batalha, mas o meu padrasto arrancou-me. Ó homem, mal fizeste, que foste lá sem nós. E ele então voltou à batalha, acompanhado pelos chefes da fidalguia, e conseguiu triunfar. Tem-se especulado muito sobre o que isto quer dizer, mas reparem, dentro desta hipótese do Dom Afonso Henriques ser o chefe da revolta popular vimaranense, isto tem todo sentido. São os cronistas posteriores a dizerem, ele lá ganhar ganhou, mas foi porque tinha junto dele o Egas Muniz ou o Soeiro Mendes, em qualquer caso, os chefes da nobreza. Porque o povo só por si nunca ganhou coisa nenhuma.